Margarete, você foi a pioneira, ou uma das mais combativas. Você ainda é jovem para ter sido pioneira nisso, porque há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas, se discute isso, no combate ao fumo, não é? Fui. E continua cedo. Fui recém-formada, tive um privilégio extraordinário, Hilde. Na época que a Comissão Antitabágica foi formada no Ministério da Saúde, eram só luminares, né? Professor Mário Rigato, do Rio Grande do Sul, professor Germano Gherardi, José Rosenberg, nomes muito conhecidos no Brasil. E eu era uma residente. Mas como eu era assistente do professor Germano Gherardi, ele me levou. Eu fui a primeira secretária desse grupo e vivi momentos especialíssimos, porque fazia parte dele, inclusive, o Nestor Jost, né, que era da associação... E que foi presidente do Banco do Brasil. E que foi da Abifumo, né, da Associação Brasileira. E eu me lembro de uma menina jovem, já era abusada, né, como se diz, né? E eu um dia pedia para falar, porque ele dizia não sei o quê, e eu disse: doutor Jost, o senhor me desculpa, mas o solo onde planta tabaco não nasce mais nada depois, ele fica espoliado. Não é verdade que o solo possa ser aproveitado para outra coisa. E eles me olharam assim, aquela menina recém-formada, dizendo assim, com essa ousadia. Mas bem informada. E eu estava muito bem informada. Então eu tive o privilégio de acompanhar e o de todas as pessoas que ao longo desses 30 anos fizeram essa coisa linda no Brasil. O Brasil é reconhecido internacionalmente. Porque o consumo reduziu muito. De 40% para um pouquinho mais de 10%. Então, hoje, quando nós pensamos que fôssemos apenas manter as nossas campanhas e as nossas políticas antitabágicas, surge essa nova tragédia que são os cigarros eletrônicos. Os vapes. Então, agora estou nessa luta pela sociedade, não só eu, mas a sociedade de cardiologia, a sociedade de pediatria, que são grandes sociedades, sociedade de medicina do adolescente, de geriatria, todas estamos unidas no sentido de apoiar as políticas e, sobretudo, de apoiar a nossa agência regulatória. Agora, dá o seu depoimento pessoal, como médica, sobre as consequências do vape. Olha, os cigarros eletrônicos, Hilde, que o pessoal chama vape ou vapors, eles são dispositivos de tabaco aquecido, né? Então pode ser narguilé, pode ser esses que são charmosinhos, né? Eles foram criados, é tão perverso a situação, que eles foram criados para terem um ar glamuroso, né? Então eles têm forma de batom, de pendrive, de canetinha, né? Para quê? Para seduzir os jovens. Então, hoje, existe uma nova doença, Hilde, causada pelos dispositivos eletrônicos de tabaco aquecido, né? Você deu o nome que queira, que é a doença chamada EVALI. O que é isto, né? É um dano na estrutura pulmonar indelével. Então, o que acontece? Isso está acontecendo em pessoas jovens. Nos Estados Unidos, as mortes que houve publicadas foram todas em gente menor de 25 anos. Como pode isso? Se nós estamos acostumados a fazer diagnóstico de enfisema pulmonar em pessoas de 70 anos ou mais, que fumaram durante 50 anos. É uma doença crônica que vai se estabelecendo. Quer dizer que esse cigarro eletrônico é pior. Muito pior, Hilde. E por que nós defendemos a regulamentação ora vigente no Brasil, que a Anvisa estabeleceu desde 2009, que proíbe a comercialização e a propaganda deles no território nacional? Então, tudo que você está vendo aí, nas festas de conhecidos, é contrabando, ou venda ilegal, ou produção ilegal dentro do território nacional, não sei. Cabe aos órgãos fiscalizatórios buscar e fazer o que tem que fazer. Agora, da nossa parte, o nosso compromisso é, primeiro, defender a nossa agência regulatória, que, vamos combinar, Hilde, teve um comportamento exemplar durante toda a pandemia. E agora está sendo crucificada nas redes sociais, inclusive, porque eu vi ontem, né, projetos da senadora Soraya Tronic, enfim, com interesses que eu não desconheço, entendeu? Então, assim, eu tenho bastante contato com gente que está muito ligada a esse assunto, tenho conversado com aqueles, até gente da política que eu conheço. Mas você acha que isso pode ter a ver com algum lobby da indústria do tabaco? Claro que sim. Os interesses... Há uma enquete sendo feita, patrocinada pela Philip Morris.
E isso nas redes sociais. Claro, claro. Pela Philip Morris, pela BAT, né, que é a British Association of Tobacco, né, enfim, tem, e são eles que patrocinam, sem dúvida, né? Por quê? E por que é a indústria do tabaco que produz vapers, Hilde? Por uma resposta de prova simples. Se errar, está reprovado. Porque diminuiu o consumo e precisa ganhar dinheiro. Então, você acha que isso tudo é por algum sentido humanitário? Não, ninguém está preocupado. E por que tem que manter a regulamentação, Hilde? Porque os países que liberaram, e é verdade que tem 70 e tantos países que liberaram geral, estão repensando. O próprio Reino Unido, que fez uma política pelo National Health de dar os vapers para as pessoas acima de 18 anos com um argumento de redução de dano, para a pessoa parar de fumar cigarro convencional. Fracasso. Os garotos abaixo de 18 estão comprando no contrabando e o Reino Unido, muito provavelmente, vai rever essa política com a grandeza do serviço de saúde de lá. A França, o parlamento se reuniu e está pedindo para proibir. Por quê? Porque está vendo o que custa para tratar é muito mais, Hilde, do que se arrecada com imposto. E esse argumento da indústria de que você vai saber o que está fumando, concentração de nicotina, ora, você vicia um garoto de 12 anos, Hilde, como eu tenho visto no consultório, criança de 16 anos, completamente sintomática, com o pulmão de uma pessoa de idade, entendeu? E fuma, porque a família também é inocente. A família não sabia que fazia mal, que era tão ruim. Uma mãe disse para mim, doutora, os primeiros fui eu que comprei e trouxe da Europa, porque lá é fácil de comprar. A mãe me disse. Eu disse, pois é, mas isso está aqui, ó, vou mostrar a tomografia aqui para a senhora. Tal, mas o pulmão se recupera rapidamente, né? Não, o pulmão não se recupera, não. O pulmão não se recupera. Um dano na estrutura pulmonar de natureza que nós chamamos obstrutiva crônica, como se fosse um enfisema, onde há uma ruptura da membrana, né, dessa estrutura, não recupera. Não é rabo de lagartixa, como eu digo. E essa incidência de ruptura da membrana em quem fuma os vapes ou vapers. Então o dano é muito ruim. Não pode isso não deveria ter existido. A invenção disso é diabólica, Hilde. Eu disse isso, né? É uma invenção diabólica do ser humano. O ser humano que é capaz de fazer coisas lindas, é capaz também de inventar isso, né? Não inventa arma. Então a indústria de tabaco, vendo o declínio do cigarro, encontrou uma outra alternativa para ganhar dinheiro, mais letal. E para ganhar dinheiro, seduzindo quem? Quem é o grupo a quem se dirige essa produção? Aos jovens, criança. Né? Tem criança na Inglaterra de 12 anos em coma. Né? Porque você não tem noção do quanto que você está fumando, entendeu, Hilde? Você fica o dia inteiro com aquilo, né? Começa de manhã, não tem muito cheiro, ninguém se incomoda. É proibido em todos os lugares, aquilo não pode ser fumado, mas nas escolas, nos banheiros, a criançada fuma. Eles contam pra gente. Entendeu? Então tem que, enfim, é isso. Então eu acho que, assim, dentre as medidas que o Brasil... Então o Ministério da Saúde, junto com a sociedade médica, já tomou uma posição. A própria Academia Nacional de Medicina fez um documento também contra, né, defendendo a posição da nossa Anvisa de manter a regulamentação, proibindo vender isso e tal. Então o argumento de que se regulamentar de novo, mudar a regulamentação vigente, você vai saber, primeiro, o que está fumando, e bobagem, vai arrecadar imposto, isso é perverso, Hilde, ninguém quer arrecadar imposto à custa da vida das pessoas, claro. Agora que não. Você faz a defesa, então, com muita propriedade da agência, né, da Anvisa, né? Sim. E da Confederação, e da... nacional, CFM, né? Do Conselho? Conselho Federal de Medicina. O Conselho dá trabalho para a gente, porque o Conselho
O Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, e depois na também, contramão, né? Tem ido na contramão da ciência, né? Como é que você... sem generalizar, né? Até junto na questão dos cigarros eletrônicos, eles até que fizeram um documento e um posicionamento, vai haver até uma reunião essa semana que vem lá. Nós estamos representados por o coordenador da nossa comissão de tabagismo, a sociedade tem as comissões, né, e eu não vou poder ir, mas ele vai. Então, assim, o Conselho até que se posicionou de maneira muito correta, né? Ele é contra, ele é a favor de manter a regulamentação e já se manifestou.